Graça e paz. Amém, irmãos? Tem alguém cheio do Espírito aí para engrandecer e adorar o nome do Senhor? Aleluias, glórias a Deus. Você na sua casa pode dar um glória a Deus, ao Senhor, para engrandecer aquele que vive e reina para todo sempre. Nós estamos vivendo momentos de crise de novo, crise muito mais profunda. Não sei se essas 2 semanas serão suficientes. Nosso coração crê que sim, mas não temos certeza de nada. Por isso nós estamos fazendo um culto mais reduzido. Nós vamos terminar às 19h30 em ponto. E nós também estamos com todos os protocolos que tanto a nossa prefeitura, o nosso governo nos orientou. Amém? Glória a Deus. E você aí de casa pode contribuir com essa obra também, né, nos ajudando a manter essa obra e tudo que nela existe. Glória a Deus. E eu quero que você feche os seus olhos nessa hora. Nós vamos orar mais um pouquinho, pedindo ao Senhor que traga aos nossos corações revelação da sua palavra. Pai eterno, Pai de amor, glorificado seja o teu nome, exaltado em todo tempo, em todo lugar, porque tu és um Deus e continua sendo um Deus maravilhoso, bondoso, generoso, amoroso, misericordioso e abençoador. O Senhor continua, Pai, tendo pensamentos bons ao nosso respeito. O Senhor continua, Senhor, olhando lá dos céus para nós e nos guardando, nos livrando de todo mal. Por isso, Pai, nesta hora, que o Senhor venha abrir os nossos corações, o coração daquele que está nos ouvindo e ainda durante a semana e durante o mês estará nos ouvindo, para trazer revelação ao coração deles do centro da tua vontade, não da vontade do homem, mas aquilo que está no centro da tua vontade. E nós queremos viver do centro da tua vontade, e nós queremos beber do centro da tua vontade, e nós queremos falar nessa noite e sermos ministrados do centro da sua vontade, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus, um amém? Aleluia. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. E essa é uma mensagem que fala de homens, de homens poderosos, como João Batista, ali acerca do Senhor Jesus. E a partir do verso 1 em Mateus capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor: quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam por perto dali. Verso 2: João Batista estava na cadeia. Diga comigo, João Batista, ele estava na cadeia. E quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar por outro? Sabe, aqui João Batista, contextualizando o que nós acabamos de ler, João Batista está preso dentro da cadeia e Jesus fora pregando, fazendo milagres. E Jesus ali andava pelo meio do povo. Jesus ia de casa em casa fazendo os milagres. Jesus estava pregando nos mais altos montes, enquanto João Batista estava preso. E João Batista pede aos seus discípulos irem até Jesus, questionar se de fato ele é quem ele aguardava de vir. E olha que interessante, nesse momento João Batista, ele estava em dúvida se de fato Jesus era o Cristo.
o Messias, o Verbo encarnado, o caminho, a verdade e a vida. E isso faz toda a diferença. Nós sabemos o porquê João Batista nesse momento estava em dúvida, porque ele estava preso, e quem está preso depende de informações que vêm de fora. E ali aquelas pessoas vinham e falavam a respeito do que estava acontecendo, e ele ainda estava na dúvida: será que eles estão falando certo? Será que aquele pelo qual eu batizei, aquele pelo qual eu abri o caminho, aquele pelo qual eu preguei, aquele pelo qual eu fui o representante, ser uma voz que clamava no deserto, era mesmo Cristo Jesus? E Jesus e seus discípulos vão e anunciam a João as coisas que viram e ouviram. E no verso 4 de Mateus, capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor: Jesus respondeu: voltem e conte a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Sabe, aqui nós tiramos uma chave muito poderosa da parte de Deus, porque João estava recebendo influências de fora, informação de fora. E João ali, por não ver e não ouvir e não participar, ele tinha dúvida. Primeira chave que nós precisamos aprender nessa noite: por ficarmos de fora do mover, daquilo que está acontecendo, as coisas que nos influenciam, que vêm de fora, geram dúvida no nosso coração. Porque quando estamos dentro, participando, nós estamos vendo, sentindo, ouvindo, sendo edificado pelo mover que está acontecendo. Mas quando estamos de fora, nós somos pegos por informações. Diga comigo assim: cuidado com as informações que vêm de fora. E no verso 5, olha que interessante, porque no 4, Jesus respondeu: voltem e conte a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos estão vendo, que os coxos estão andando, que os leprosos são curados, que os surdos ouvem, que os mortos ressuscitaram e os pobres receberam o Evangelho. E no verso 6 Jesus disse: e felizes são aqueles que não abandonam sua fé em mim. Sabe, é interessante que nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando de João Batista. Nós estamos falando daquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus, daquele que batizou o Messias, o Deus Filho. Nós estamos falando de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e que nesse momento estava duvidando se Jesus era realmente o Cristo. Mas por que isso acontece? Porque João Batista começou a se mover por aquilo que se ouvia ao seu redor, e por isso não percebeu a voz do Espírito falando dentro de si. Às vezes nós somos bombardeados por vozes ao nosso redor, que vêm de fora e nos influenciam, e temos dificuldade de perceber a voz do Espírito Santo falando dentro de nós. E quando estava meditando essa palavra, o Espírito Santo falou no meu coração, coisa muito poderosa: no ato que você pregar, eles vão começar a perceber a minha voz dentro deles. Porque a influência veio, e ali ele estava também em dúvida. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você. A Bíblia diz que nenhum homem nascido do ventre de uma mulher foi tão cheio do Espírito Santo quanto João Batista foi. Veja, João Batista era um homem cheio do Espírito, revestido do Espírito, impulsionado pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que quando ele está preso no cárcere, a perspectiva dele com relação a Jesus começa a tender a mudar. Agora ele criou o quê? Dúvida. Por que a prisão é importante nessa história também? Porque toda a informação que ele recebe sobre Jesus é de quem estava do lado de fora, aquele que não estava participando do mover, aquele que não estava dentro do mover, aquele que não estava perto de Jesus, aquele que estava longe de Jesus e não sabia. A informação é muito importante, nós atentarmos para isso, porque ela influencia a nossa vida.
Sabe, essa influência da informação na vida de João Batista gerou dúvida acerca de Jesus. Qual era a dúvida? Será que era esse realmente o nosso Salvador? Será que ele está fazendo realmente o que estão dizendo? Será que ele não está fazendo? Será que ele é mesmo Messias? Será? Gerou dúvida. Tudo aquilo, aquela convicção que ele tinha a respeito de Jesus agora começa a entrar em xeque. Uma vez que essas informações chegaram até ele, não foi gerada pelo próprio Deus. Deixa eu falar mais uma chave espiritual para você nessa noite. Toda vez que uma informação chegar até você, e essa informação não é gerada do próprio Deus, ela pode colocar em xeque e gerar dúvida a respeito do próprio Deus no seu coração. Por isso que na noite passada, eu meditando nessa palavra, Deus me levou no Salmo 121. Por isso que eu postei um feed no meu Facebook particular. Eu coloquei assim: ei, escute aqui, aquele que te guarda não dorme, diz o Salmo 121. E o Salmo 121 tem uma coisa muito interessante, porque é um salmo composto por Davi quando ele estava no deserto de Parã. E naquele momento ali ele estava compondo esses salmos impactado, porque ele havia de saber há poucos minutos atrás que Samuel, o seu confidente, aquele que guiava ele nos caminhos do Senhor, que trazia sabedoria sobre eles, que discipulava ele, que era o profeta dele, havia morrido. E ali, porque o seu último amigo, terreno, influente, se fora, agora ele volta ao Senhor como o único auxílio que lhe restou. Por isso que ele, no seu salmo, ele está lá no verso 13, ele diz assim: aquele que te guarda não dorme. Sabe, ele estava relembrando o poder de Deus sobre a vida dele. E esse é o problema de nós pararmos, de nos movermos pela fé, por meio da palavra de Deus, e começar a nos mover pela situação ou pelas informações internas, externas. Porque as informações externas podem destruir aquilo que a fé, por meio da palavra de Deus, construiu na minha vida e na sua vida. Diga misericórdia. Por isso que o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas à igreja de Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele fala: irmãos, não andemos por vista, andemos pela fé. Sabe, ele trouxe ali um princípio para quebrar as coisas que estavam externas. E o principal elemento para nós hoje, se olharmos a nossa vida cristã, e a palavra que é a nossa referência, nosso guia, a palavra que é a verdade, o caminho, a vida, de Gênesis e Apocalipse, o que nós precisamos para permanecer firmes no Senhor e avançar e viver o sobrenatural e coisas maiores, é a fé. Diga glória a Deus. Sabe, tudo que nós recebemos do Senhor é por meio da fé. E existe uma verdade que eu descobri, mas que muitos cristãos ignoram. E eu quero deixar bem claro para você: Deus não responde à nossa necessidade. Deus só responde à nossa fé. Sabe, todas as vezes que nós pensamos em pedir as nossas necessidades, Deus vai olhar se há fé. Deus quer responder na sua vida, levar você a viver coisas maiores, levar você a fazer conexões com gentes de alto nível, para que você leve o Evangelho, mas tudo isso é por meio da fé. Sabe, hoje você não vê, mas você tem certeza. Andar por fé é andar sem ver, mas acreditar e se mover naquilo como se já tivesse acontecido. É como se eu quisesse ser um grande empresário. Eu preciso começar a ver, eu preciso começar a me mover como se eu já fosse um grande empresário. Sabe, nós precisamos entender que existe um livro, um dos livros mais antigos do mundo, chamado Talmud, e ele tem uma revelação bem interessante acerca da fé.
Tive nesse mês todo estudando muito a respeito da fé. O Senhor Deus quer nos levar com isso, mas já é a terceira semana que eu prego sobre fé. Ele quer edificar algo grande, porque o que Ele tem para fazer na nossa vida, na minha vida, na sua casa, na minha casa, no nosso ministério é muito grande. Precisa do alicerce bem fincado e bem alicerçado, chamado fé. Ele diz que a fé é a identidade da pessoa. Os filósofos gregos ali, eles têm uma visão muito parecida também a respeito do que significa a fé. Ele diz que a fé é aquilo que você acredita ser. Mas na verdade, para muitos, a fé é algo onde as contas não batem. Eu vou dar um exemplo aqui banal para você. Eu tenho 46, indo para 47 anos, diga aleluia. Mas por causa desse vírus, pessoas com melhor saúde do que eu, com menos idade do que eu, morreram. Sabe, a fé é aquilo que a ciência não explica. A fé é aquilo que se revela enquanto você está em apuros. A fé é aquilo que vem sobre você trazendo o sobrenatural. A fé é trazer aquilo que não era possível e agora se torna possível. Então, pastor, o que é fé? Fé não é se mover por aquilo que você quer. Fé é se mover por aquilo que você tem certeza. Sabe quando nós temos um problema e nós precisamos que o sobrenatural de Deus venha e intervenha, nós precisamos ter certeza que Ele já está se movendo depois da nossa oração, mesmo que ainda não vemos. Isso é fé. Fé não é Deus agindo porque nós temos um problema, uma necessidade. Não, Deus não vai agir na nossa vida por causa da necessidade ou por causa do problema. Deus está procurando fé para poder manifestar a glória dEle. Não é porque às vezes nós queremos alguma coisa que aquilo que nós queremos vai acontecer. Porque o que vai acontecer não é o que nós queremos, mas o que vai acontecer é aquilo que nós temos certeza que já aconteceu no reino espiritual. E é uma questão de dias acontecer aqui na terra, na nossa vida. Sabe, isso é fé. Fé não é o que eu sei, mas o que eu realmente acredito. Diga glória a Deus. E eu quero usar 2 exemplos aqui na Bíblia de pessoas que manifestaram a glória de Deus por meio da fé. E está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 em diante. Todos conhecem, é a história do cego Bartimeu. E diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. E foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, uma numerosa multidão ali o cercava. E Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E parou Jesus e disse: Chame. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa de mendigo, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vá, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Sabe, essa palavra nos fala de um trajeto muito lindo e interessante, que podemos pegar um monte de chaves espirituais aqui. Podia ficar a noite inteira falando só dessa passagem
desse cego, das suas atitudes, do seu coração, do seu sentimento e das suas palavras. Porque aqui nós vemos Jesus, ele estava indo ali para Jericó, saindo de Jericó com seus discípulos. E ali havia uma enorme multidão que cercava ele. Enquanto eles andavam pela estrada, havia um cego no meio da beira da estrada. Mas ele não estava ali por acaso. Ele estava ali porque ele ouviu falar que Jesus passaria por ali. E aí ele sentou porque ele não queria perder talvez a sua última oportunidade da sua vida de ver algo sobrenatural ou mudar toda a sua história. Porque naquela época o cego havia um certo preconceito com esse tipo de pessoa. Não é igual hoje, que nós temos uns cegos trabalhando. As empresas são obrigadas hoje a ter uma porcentagem de portadores de deficiência, para que hoje eles tenham recurso para ali viver e suprir a sua casa. Não, naquela época o cego ele pedia, ele via de esmolas, era humilhante. Ele vivia sujo, porque era o dia inteiro fora de casa, sentado. E ele era humilhado porque zombavam dele. Sabe, muita humilhação ver um homem que podia trabalhar e tinha força de trabalhar ali sentado, sem poder viver, sem poder fazer. Ele não podia se levantar, porque mesmo quando Jesus chamou e os discípulos foram até ele e pegaram ele e levaram ele até o Senhor Jesus, ele não podia ir sozinho, porque não conseguia, não tinha visão. Sabe, tem pessoas que estão sem visão, ouvindo as coisas externas ali e precisando de uma ajuda minha e sua para chegar até Jesus. Tem pessoas que nós vamos precisar pegar as mãos, e não só sozinho, mas com mais pessoas, e ajudar essa pessoa a chegar até Jesus, porque os discípulos ajudaram aquele cego a chegar até Jesus. E o mais interessante, ali havia muitos espectadores que tentaram censurar a fé de Bartimeu. Nós estamos vivendo dias difíceis, de incertezas de novo, sem clareza de nada, e nem quanto tempo isso tudo vai durar. Vão existir pessoas às nossas voltas que vão querer censurar a nossa fé, que vão trazer ali uma inquietação e pedir para que nós não perturbemos o Senhor com as coisas de pregação, de culto, de igreja, enfim. Sabe, nós estamos vivendo um dia que vai haver perseguição. Ainda não houve nenhum aqui, não sabemos viver debaixo disso, mas vai haver dia que vai ser testados os nossos corações diante do Senhor. E a Bíblia diz que mesmo aqueles homens ali tentando censurar a fé de Bartimeu, ele ainda clamava ainda mais alto. É como se alguém nos proibíssemos de ser quem nós somos, de fazer o que nós amamos fazer para o Senhor, e no Senhor de nos mover por meio da igreja, e ali nós cada vez fazermos mais, porque somos proibidos de fazer. E aí estavam proibindo Bartimeu de gritar, de clamar, de viver algo que ele talvez jamais poderia, por meio dos médicos, dos recursos que havia ali, poderia viver algo extraordinário. E veja que, devido à sua fé perseverante, de tanto clamar, Jesus parou para ouvir quem estava clamando, perseverando com fé. Eu creio que nesses dias Jesus tem parado para nos ouvir e está movendo os céus e a terra para nos abençoar, para nos guardar, para fazer o impossível acontecer na minha vida e na sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 49, diz: então Jesus parou e disse: quem o chama? E chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Sabe, uma chave para esses dias é ter bom ânimo. Fala para quem está pertinho de você, sentadinho,
na sua casa, fala: tem de bom ânimo. Fala de novo, inspira a pessoa, motiva, fala: tem de bom ânimo. Aleluia. Sabe, é impressionante demais. Jesus aí, ele estava firmemente decidido a ir para Jerusalém, ele estava ali cumprindo o que havia sido enviado para ele fazer, e por isso ele estava focado na sua missão, porque mesmo aquele monte de gente ali o cercando, ele não parava, ele estava firme, mas de repente, fala para quem está do seu lado assim: de repente, fala de novo, fala: de repente, algo aconteceu. Sabe, eu quero profetizar sobre a tua vida, que em meio à pandemia, de repente, algo sobrenatural do Senhor vai acontecer no seu vida, em nome do Senhor Jesus. Sabe, a verdade é que muitos ali cercavam, e tenho certeza que a todos aqueles que cercavam Jesus tinham ouvido falar que Jesus fazia milagre, que o mover de Deus estava sobre ele, que quem tocasse, onde Jesus passasse, algo sobrenatural acontecia, mas ninguém foi tocado. Jesus não parou por aqueles que cercavam ele. Jesus parou por um que estava sentado à beira do caminho e clamava desesperadamente por um milagre. Sabe, as necessidades daqueles que estavam ali cercando Jesus não fizeram com que ele parasse de cumprir a sua missão. Entretanto, aquele cego clamou por Jesus e não queria ficar calado. Nenhuma adversidade poderia fazer calar aquele cego. E não vai ser esse momento de nós fazermos esse culto aqui online que vai fazer parar o que Deus quer fazer na sua vida, parar o que Deus quer fazer nesta igreja, parar o que Deus quer fazer nessa cidade, nas igrejas dessa cidade. Nada vai fazer você parar, porque o impossível de Deus está sobre a tua vida em Cristo Jesus. Mas o que chamou a atenção daquilo que saiu de Jesus, que fez ele parar naquele momento, e que algo tocou ele, que ele não estava parando por ninguém que estava à sua volta. Fala assim para quem está do seu ladinho, fala assim: foi a voz dele e não o silêncio dos outros. Sabe, a adversidade poderia fazer aquele cego ficar calado, mas foi a voz dele que parou o mestre. E nessa noite eu creio que é a voz do nosso coração que vai parar o mestre, porque ele está aqui neste lugar, ele está aí na sua casa também. Nós estamos amalgamados com eles. Então Jesus deu a ordem: chame-me. Então eles chamaram o cego, ele disse: anima-se. Disseram: venha cá, o mestre está te chamando. E eu quero dizer a mesma coisa para você hoje, nessa noite, como discípulo de Jesus. Venha cá, o mestre está te chamando. Sabe, Bartimeu, ele não deixou que a sua fé fosse paralisada pelas circunstâncias. E a primeira coisa que a Bíblia diz que ele fez foi jogar a sua capa de mendigo e saltou e ficou de pé. Sabe, a primeira coisa que nós precisamos fazer, agora que já chamamos a atenção do mestre, é tirar a nossa capa de mendigo, de autopiedade, e pular, saltar e se apressar e ir em direção a Jesus, porque Ele vai te ajudar. E veja que Jesus perguntou quando ele saltou, tirou a capa, saltou, se apressou e foi em direção de Jesus. Jesus disse: o que quer que eu te faça? Parece cômico nós falarmos um assunto desse, um homem cego indo em direção de Jesus, e Jesus ainda perguntar, fazer uma pergunta dessa. Mas não, um homem cego que precisava ser levado até Jesus, então por que não pode ver? E aí ele pergunta: o que você precisa? Por que Jesus perguntou aquilo? Porque Jesus desejava ver a evidência da fé de Bartimeu. Sabe, toda fé tem uma evidência.
E Jesus nessa noite, Ele está aqui te perguntando: o que quer? O que você quer que eu te faça? Porque Ele quer ver a evidência de fé no seu coração. Sabe, a fé ela tem uma voz. A fé ela não é calada. A fé ela precisa falar. E aquele cego, ele foi curado porque ele pediu, ele falou que ele precisava. Ele não ficou com falsas modéstias. Jesus sabe o que eu preciso. Aliás, eu nem sei quem ensinou essa coisa maligna de falar: Jesus sabe o que eu preciso. Porque aquele cego não falou, ele falou: preciso ver, que eu volte a ver. Que eu volte a ver, é sinal que ele já tinha nascido vendo, e de repente por algum problema no meio do caminho ele parou de ver. Talvez você está amedrontado com esse tempo, porque em algum momento no meio do caminho você ouviu as vozes externas e parou de ver. E hoje você precisa falar com o Senhor Jesus que você precisa voltar a ver espiritualmente de novo. Sabe, se Bartimeu tivesse dito: Senhor, olha, quero dizer uma coisa, é demais, eu sou um pecador, sou um miserável, talvez nem sou digno de voltar a viver, mas o Senhor poderia, por favor, me curar da minha artrite na minha mão? Será que ele receberia a visão novamente? Sabe, há muitos crentes com uma falsa modéstia. Nós ficamos diante do Senhor: Senhor, eu sou pecador, sou pobre, cego, nu, e enrolamos para dizer o que nós realmente queremos que Ele faça na nossa vida. E o Senhor Jesus faz uma pergunta simples. A simplicidade de Jesus é ouvir a evidência da fé dentro de nós. Porque a falsa modéstia é assim: olha, já vou falando o que eu sou, o que eu faço, que eu não sou digno de receber. Quem sabe o Senhor possa fazer alguma coisa para mim. E sabe o que acontece? Nesse caso não tem evidências de fé. Porque evidências de fé é a certeza daquilo que Deus vai fazer na sua vida e começar a se mover. Ainda que os sintomas daquilo que você acabou de pedir não vá embora, mas comece a agir como se já tivesse ido embora, comece a se mover como se fosse uma pessoa curada. Ainda que você esteja tomando remédios, continue tomando, mas se vendo, já que um dia esses remédios vão cessar na sua vida. E a cura vai chegar, e o poder de Deus vai poder ser propagado a todos à sua volta, e você vai levantar a bandeira, como aqueles discípulos disseram a João Batista: olha, Jesus está fazendo milagre, olha, o surdo está ouvindo, o coxo está andando, olha, o morto ressuscitou, o cego voltou a ver. Jesus está fazendo milagres. E aí no verso 52, nós vemos ali o encerramento dessa conversa, dizendo: siga o seu caminho, a sua fé o salvou. Diga comigo: a minha fé é a minha identidade. Diga de novo: a minha fé é a minha identidade. O que eu estou vivendo hoje é concernente à minha identidade. O que eu estou vivendo hoje é concernente àquilo que está dentro do meu coração. Por isso que Salomão diz: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Diga para quem está pertinho de você, fala: de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Fala de novo, fala: de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque a fé tem a ver com o meu e com o seu coração. A fé tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua, mas com a certeza que está evidenciada dentro do meu e do seu coração. A fé, ela precisa ser manifesta por meio das nossas palavras.
Quem tem fé não fica calado, ele clama, ele busca, ele não se conforma, ele se inquieta no seu espírito até que o impossível aconteça. Eu sei que todos nós precisamos de um milagre. Quem aqui precisa de um milagre? Nós vamos clamar até que esse milagre aconteça. E ele vai acontecer. Uma coisa muito interessante que eu gosto de fazer nas minhas células é fazer a caixinha dos milagres. Eu quero estimular você nesses dias, em meio ao caos, em meio à negatividade, em meio à influência daqueles que querem minar a fé, daqueles que têm fé e querem manifestar a sua fé. Eu quero te desafiar a exercer a fé no coração dos irmãos. Faz a caixinha do milagre. Bota os irmãos, manda mensagem no seu grupo, fala assim: olha, próximo célula nós vamos ter a caixinha do milagre. E eu sempre pegava um irmão na célula para orar no final, para encher o coração dele de fé. E antes dele orar eu falava assim: ó, você vai orar porque Deus vai te usar, e tudo que está nessa caixinha vai se realizar por meio da sua fé, da sua oração. E eu creio que a nossa concordância, isso vai explodir de impossível. E o mais interessante, todas os pedidos da caixinha que eu fazia nas minhas células, todos, a gente lia depois, todos Deus realizou. Não tem a ver comigo, não tinha a ver com os irmãos, mas tinha a ver pelo fato que tinha evidência de fé naquele grupo. E Deus começou a manifestar. Quando chegava desempregado, dali 3 semanas estava empregado, e aí tinha processo, o Deus ia lá, pegava o anjo, pegava a pasta, botava perto Davi, logo em 3 meses o processo já ia, a causa já era ganha, as coisas iam acontecendo, e nós precisamos manifestar isso hoje, porque o Senhor Jesus está aqui, e Ele quer manifestar milagre nas nossas vidas, e através de nossas vidas, porque há fé nesse lugar. Sabe, tem evidências de fé nesse lugar. Eu quero ressaltar mais uma vez que havia muitas necessidades naquelas multidões que cercavam o Senhor Jesus, mas nenhuma delas parou. A única que foi atendida no meio do caminho, que parou Jesus, que estava focado na sua missão, que ia por cidades vizinhas ali, pregando o evangelho, fazendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas da parte de Deus. O único que parou Jesus foi o cego Bartimeu. Sabe, há muitas chaves espirituais que nós precisamos ter e aprender com a atitude desse cego que se tornou visionário. Porque quando ele foi salvo, a Bíblia diz que foi por meio da sua fé que ele foi curado. E ele não foi curado e voltou para sua casa como os muitos fizeram. Eu já vi particularmente, pastor Toninho, muitas pessoas ser curadas de câncer, muitas pessoas ser curadas de tumores, muitas pessoas ser curadas de hanseníase. Eu já vi pessoas ser curadas até da consequência da doença chamada hanseníase, que ela deixa sequela profunda. E se esqueceram de caminhar e voltar para agradecer a Jesus. Sabe, nós estamos vivendo um momento muito difícil, como país, como nação, como mundo. Não somos o único país que está vivendo isso. Vários países estão piores do que nós, talvez um pouquinho melhor, ou talvez igual a nós, mas nós estamos vivendo todos a mesma situação. Mas nós precisamos expressar fé. Se você nessa noite veio buscar cura e clamar por ela com evidência de fé, você vai sair daqui curado. Você vai ser curado aí na sua casa. Sabe, o Senhor Jesus está liberando poder nessa hora. Ali saiu virtude do Senhor Jesus. Entrou na visão daquele homem, trouxe de novo a luz sobre a visão. As trevas que havia sobre os olhos dele foi embora, a escuridão foi embora, ele voltou a ver as maravilhas de Deus. Sabe, eu sei que tem enfermidades que assolam a nossa alegria.
Mas Jesus hoje está liberando cura sobre a tua vida, e a alegria do Senhor será restaurada. Tem enfermidades que roubam os sonhos das pessoas, mas Jesus hoje está restaurando esse sonho, está curando a sua vida e restaurando esses sonhos. Recebe a cura de Deus em nome de Jesus. Aleluia! Sabe, nós hoje queremos evidenciar a fé. Estamos aqui justamente para tirar todo engano, porque quando o Senhor Jesus disse a João Batista, e os discípulos foram até ele e falou: olha, Jesus está curando, Jesus fez o morto ressuscitar, Jesus fez o coxo andar, fez o surdo ouvir, fez o cego ver, e Jesus falou assim: e felizes são aqueles que não abandonam a fé em mim. Sabe, fique tranquilo, use máscara, use álcool em gel, se guarde, se proteja, mas não deixe de exercer a fé naquele que te guarda. Daquele que te guarda, ele não dorme, e mesmo que você esteja dormindo, ele está lá te protegendo, guardando aonde quer que você vá. Sabe, nós não podemos ouvir as coisas externas e fechar o nosso coração para a grandiosidade das coisas que o Senhor já fez por nós. Quantos milagres o Senhor já fez por mim e por você. Não podemos virar as costas para o Senhor Jesus nesse momento, porque Ele é o único que vai te guardar, te livrar, que vai, aonde quer que você vá, Ele ainda vai te usar poderosamente. Sabe, eu sei que muitas pessoas deixaram a sua fé ser comprometida por vozes externas, por informações externas, mas nessa noite o Senhor Jesus vem, porque Ele te ama. E a Bíblia diz em João capítulo 3 verso 17 que Ele não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo por amor. E Jesus, Ele está aqui, Ele está aí na sua casa para trazer no seu coração a restauração da sua fé. Ele veio para restaurar você, a sua casa, a olhar para dentro de você, ver tantas coisas que o Senhor já fez e que ainda pode fazer. Ele veio não só para isso, mas veio para trazer esperança, que coisas maiores vão começar a acontecer na sua vida e através da sua vida, e os céus já estão abertos sobre você, e é só você dizer o que queres. O que queres que te faças? O que você precisa? Jesus está te perguntando hoje. É uma cura? Então recebe a cura. É a libertação de algum vício? Então recebe a libertação. Seja liberto em nome de Jesus. O que você precisa? É de uma porta de emprego? Então nós declaramos porta de emprego aberta sobre a sua vida, prosperidade financeira sobre a sua casa. Nós declaramos que não vai te faltar absolutamente nada, e esse novo emprego vai te surpreender ainda, em nome de Jesus. O que você precisa? Que Deus não pode te fazer nessa noite. E essa noite é uma noite especial. Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Oh, recata labaçu, recanta labaçu. Rebaçu, recanta labaçu. Aleluia. Aleluia. E eu quero encerrar esse culto com essa pergunta para você. E eu quero que você, no seu lugar, onde quer que você esteja, que você feche os seus olhos nesse momento, porque o Senhor Jesus está te perguntando: o que queres que te faças nesta hora, neste momento? Sabe, é uma pergunta que o Senhor Jesus está liberando para você, e que você possa fazer como o cego Bartimeu, que ele ficava clamando, e cada vez que falava: ei, silêncio, tentavam minar a fé dele, tentavam bloquear a sua fé, ele gritava ainda cada vez mais alto: filho de Davi, tenha compaixão de mim.
E que nessa noite, como cego Bartimeu, você possa abrir a sua boca e declarar ao Senhor aquilo que realmente você está precisando, porque o poder do Senhor está operando na sua vida nesta hora. Eu creio nisso. Oh! Oh! Abra sua boca na sua casa, abra sua boca e fale ao Senhor, fale a Ele o que você quer, fale o que você precisa nessa hora, fale a Ele, Ele está para te ouvir, Ele está aqui para te ouvir. Aleluia, aleluia, aleluia.